Bem, boa noite a todos mais uma vez. Sempre um prazer, uma satisfação voltar aqui ao CDB. A nossa, a nossa última conversa, né, foi, se não me engano, lá no mês de abril, sobre a encíclica Pascendi, do Papa São Pio X, né? E, embora assim já bastante antiga essa aula, eu queria retomar dela apenas uma noção que vai ser importante para a nossa conversa de hoje, que é esse traço característico do modernismo, aquele traço que São Pio X apresenta como um dos sintomas mais visíveis dessa síntese de todas as heresias que é o modernismo, o traço do evolucionismo doutrinal. A ideia de que o dogma, de que as definições de fé da Santa Igreja, com o passar do tempo, com a mudança, digamos assim, dos espíritos, do espírito do tempo, essas definições mudam de sentido, transmutam-se, né? Permanece talvez a sua formulação verbal, quer dizer, a fórmula, né, as palavras de uma definição, mas altera-se o seu conteúdo para se adaptar às exigências do tempo. E no limite, segundo essa mesma heresia modernista, podemos chamar assim, no limite, as próprias fórmulas podem ser superadas, o que evidentemente é falso, né? Uma verdade de fé, uma verdade de doutrina, uma conclusão teológica, uma vez definida pela Igreja, sobretudo se definida com nota de infalibilidade, quer pelo magistério extraordinário, um ato solene do Papa, de um concílio que declara expressamente estar definindo um dogma de modo infalível, quer pelo magistério ordinário, ou seja, pelo ensino constante dos papas e dos bispos espalhados por todo o mundo ao longo dos séculos, uma definição dessas é, por sua própria natureza, imutável. Imutável. Como consequência da promessa de Nosso Senhor de que permaneceria e permanece com a Santa Igreja até a consumação dos séculos, até a consumação dos tempos, da promessa de que as portas do inferno não prevalecerão, e evidentemente, se a Igreja pudesse ensinar como verdade infalível uma mentira, um erro, se isso fosse possível, as portas do inferno prevaleceriam. E também com base em inúmeras passagens das Sagradas Escrituras que nos asseguram de que a Igreja é, nas palavras de São Paulo, coluna e fundamento da verdade. Portanto, aquilo que a Igreja ensina ao longo dos séculos, de modo constante, tranquilo, perene, com algum desenvolvimento sim, mas um desenvolvimento uniforme, um desenvolvimento que esclarece, que complementa, não que corrige. Complementa, não corrige. Esclarece, não confunde. Reafirma, não se contradiz. Esses ensinamentos são imutáveis, por conta dessas próprias promessas divinas feitas por Nosso Senhor à Santa Igreja. Pois muito bem, os senhores sabem, e aqueles que nos assistirão também, que a posição nossa, quer dizer assim, dos assim chamados católicos tradicionalistas, o que bem entendido é uma redundância, né? Porque todo católico é, por definição, tradicionalista. Todo católico crê que a revelação tem duas fontes, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Um católico não tradicionalista está em contradição. Mas seja como for, o termo está aí, não é? Ele ganhou direito de cidadania, então, para não confundir, vamos aceitar o rótulo, né? A posição dos católicos tradicionalistas, os senhores sabem, é de que o Concílio Vaticano II, não em todos os seus textos,
não em cada parágrafo, em cada linha dos seus documentos, mas em algumas passagens relativamente numerosas, introduziu ambiguidades ou até mesmo rupturas com o ensinamento tradicional da Igreja numa linha modernista, né? Num sentido que guarda muita semelhança com essa teoria malsã de evolução mutacional da doutrina, vamos dizer assim, não um desenvolvimento harmônico, mas uma mutação, né? O cardeal Newman, que costuma ser muito invocado, muito trazido pelos teólogos da linha do Concílio Vaticano II, enfim, os teólogos que procuram dizer que não houve nenhuma ruptura, que não houve nenhuma grave contradição, enfim, o que mais ou menos a gente costuma chamar de continuistas, né? O cardeal Newman é muito apontado pelos continuistas como uma fonte que permitiria compatibilizar a novidade com a tradição. Bem, o cardeal certamente não concordaria, não é? Ele disse algo como, olha, pode não ser exatamente essa citação, pode não ser literal, mas um peixe não cresce e vira uma árvore. Um peixinho se desenvolve e vira um peixão. Uma mudinha se desenvolve e vira um arbusto. Isso é um desenvolvimento harmônico, não é? Isso é uma evolução natural da doutrina, em que ela não se transforma em outra coisa, ela desabrocha. Pensemos numa flor, numa rosa, que em botão já contém lá no interior dela tudo que a gente ainda não consegue discernir muito claramente, não consegue ver muito bem. E o magistério da Igreja ao longo dos séculos vai fazendo que essa rosa desabroche, certo? E que as verdades que já estavam lá e que já eram cridas, já eram ensinadas pela Santa Igreja, se tornem mais evidentes, mais manifestas. Nós podemos comparar a uma montanha que já existe, mas que numa região gelada, certamente não o Rio de Janeiro, durante o inverno é coberta de neve. Essa camada de neve que cobre o pico da montanha torna-a mais visível, mais evidente, mais fácil de discernir. Mas a montanha já estava lá. É muito comum que se acuse essa posição tradicionalista, representada sobretudo pela Fraternidade São Pio X, por Dom Lefebvre, por sua obra, seus continuadores. É comum que se acuse essa posição enfim, de não respeitar o magistério, de não acreditar de verdade na Igreja, né? Assim dizem os nossos detratores, né? Vocês, na verdade, reconhecem o Papa, mas não obedecem, então vocês são sede-vacantistas práticos, né? Não é essa acusação? Ou então a outra acusação mais sutil e que nos é feita talvez por pessoas de muita reta intenção, muito reta intenção, católicos, enfim, que sinceramente querem viver uma vida católica real e profunda, e é o suficiente para merecer o nosso respeito, não é verdade? Em tempos de tamanha confusão, que um católico queira viver o seu catolicismo de verdade é motivo de admiração até. Mesmo que talvez em paragens que não correspondem à nossa compreensão da crise da Igreja. Mas nos acusam também de, eu ouvi outro dia a expressão, magistério-vacantismo. Né? Seria então a ideia de que nós agimos como se não houvesse mais magistério desde o concílio. Não é bem assim.
Mas, enfim, era é a acusação que se faz, eu não vou entrar muito a fundo nela. Acontece que quis a divina providência, na sua sabedoria, na sua misericórdia, nos seus desígnios insondáveis, trazer ao ápice da Santa Igreja, depois da morte de Bento XVI, que foi o grande Papa, a grande expressão que chegou até o papado, dessa tentativa de postular uma perfeita continuidade entre o ensino tradicional da Igreja e o Vaticano II, né? Foi o ápice dessa tentativa. Bento XVI, com a hermenêutica de continuidade, foi o esforço mais acabado de tentar fazer crer, tentar propor que esse caminho era viável. Não é a nossa posição, com todo respeito, com todo respeito devido ao falecido Papa e a todos os católicos que seguem essa linha. Mas quis a providência que depois do falecimento, aliás, depois da renúncia de Bento XVI, viesse o Papa Francisco, que claramente foi um Papa de ruptura. E esses nossos irmãos católicos que nos acusavam de desrespeito ao magistério, de desobediência ao Papa, de revolta, enfim, de rebeldia, se viram eles próprios, os melhores deles, os mais bem formados entre eles, se viram eles próprios na necessidade de agir como nós agimos. Na necessidade de se deparar com documentos vindos de Roma, da mais elevada autoridade na Igreja, como a encíclica Amoris Laetitia, que pretendeu permitir a comunhão a pessoas em estado público de pecado, sem nenhuma indicação de tentativa séria de sair do estado de pecado, algo que, portanto, vai de encontro ao que a Igreja sempre ensinou, a disciplina que a Igreja sempre empregou e as palavras expressas de São Paulo, né? Que cada um se examine antes de se aproximar do Santíssimo Sacramento. Fiducia Supplicans, o documento que pretendeu permitir bênçãos a pares do mesmo sexo. Bênçãos aos pares, está escrito isso no documento. Não está escrito apenas bênção às pessoas individuais, isso a Igreja sempre fez. Bênçãos aos pares, para abençoar, aspas, tudo que há de bom e verdadeiro na sua relação. Diz isso o documento. Ou a resposta dada pelo Papa Francisco aos bispos do Brasil, dizendo que é possível que uma pessoa que tenha passado por, digamos, uma cirurgia de redesignação, não é isso? Uma pessoa trans, desculpem a expressão, seria possível, de acordo com prudência pastoral, acolhimento, misericórdia, os senhores conhecem o vocabulário, né? Seria possível admitir que essa pessoa fosse padrinho ou madrinha de batismo. Ou seja, estabelecer-se com o novo membro da igreja, aquela alma recém-batizada, uma relação de paternidade ou maternidade espiritual. O padrinho, os senhores sabem, é aquele que se compromete diante de Deus de dar educação cristã ao batizado, ao seu afilhado. E, portanto, a igreja sempre exigiu que fosse alguém que se preocupasse em viver vida católica. No entanto, disse o Papa Francisco que um homossexual ou um transexual, ainda que coabitando com outra pessoa do mesmo sexo, notem bem, poderia ser admitido como padrinho ou madrinha de batismo. Isso foi uma decisão da Congregação para a Doutrina da Fé, na verdade, não foi um documento do Papa. Mas no pontificado do Papa Francisco, já sob o atual
prefeito do dicastério, né? Cardeal Tuccio. Então, esses católicos conservadores que acreditavam, e creio que acreditavam sinceramente, e muitos ainda acreditam sinceramente, que a nossa posição fosse uma posição rebelde, revoltosa, desobediente, diante desses documentos, viram-se eles próprios na necessidade de agir como nós. Ou seja, de reconhecer o Papa Francisco como Papa. Muitos tiveram dificuldade nisso, não é? Muitos começaram a imaginar que, na verdade, o Papa Francisco não era Papa, ainda era Bento XVI. Mas, enfim, reconheceram, mas resistiram. Pois muito bem, o que eu pretendo demonstrar nessa nossa conversa é que exatamente isso aconteceu neste tema do qual nós vamos tratar, a pena de morte, no catecismo moderno, o catecismo da capa amarela, o outro, não este. Não este catecismo ao qual o Centro Dom Bosco deu o revestimento da capa amarela para chamá-lo de, como ele verdadeiramente é, o Catecismo da Igreja Católica. Seguro. Catecismo livre de erro, segundo definição do próprio Papa, São Pio V. Daí a segurança de apresentá-lo, né? Infelizmente, nós não temos essa mesma segurança no novo catecismo, né? O que não quer dizer que todo ele seja mau. Absolutamente não. Aliás, eu não me lembro quem, mas alguém de relevo, terá dito que no Concílio Vaticano II, se nós fizéssemos assim um apanhado das expressões, das frases, das palavras, dos caracteres, né, fizéssemos um tratamento quantitativo, 95% do que está ali escrito passaria muito bem como católico. E o problema ficaria em 5%. Mas convém notar que há certos medicamentos que contêm concentração de princípio ativo ainda menor do que 5%, né? Eu estava vendo uma caixinha de antitérmico antes de vir para cá, eram 5 miligramas por mililitro. Se as aulas de química inorgânica ainda valem alguma coisa, isso dá 0,5%. E, no entanto, a gente compra aquele remédio que tem corante, que tem água, que tem açúcar. Isso tudo faz 99,5%. Aquilo tudo é só para a criança engolir. Engolir o quê? O 0,5% do princípio ativo. É remédio. Todo o restante, o açúcar, enfim, o aromatizante para dar um gostinho de, não sei, framboesa, a água, claro, para fazer a solução, tudo mais é para que a criança, no fim das contas, engula o princípio ativo, 0,5%. E o que parece acontecer na Igreja desde o Concílio Vaticano II, de que o novo catecismo é um exemplo, é exatamente isso. 5% de novidades envoltos em 95% de afirmações católicas. Mas as afirmações católicas estão lá, e eu não julgo as intenções, eu digo como as coisas funcionam na prática, né? Elas acabam tendo o efeito, melhor dizendo, elas acabam tendo o efeito de que nós engulamos os 5% problemáticos. E certamente nesses 5% problemáticos, julgando que esse cômputo esteja correto, nesses 5% problemáticos, nesses 5% de erros do catecismo moderno, título de um livro que foi bastante polêmico para o Centro Dom Bosco, está aqui, nesses 5% encontra-se a questão da pena de morte. Questão em voga, né? Tivemos recentemente o cruel assassinato do Charlie Kirk nos Estados Unidos,
E as autoridades do estado de Utah, onde aconteceu o crime, declararam que vão pedir a pena de morte do suspeito, do provável homicida, né? Digo provável porque, enfim, Estados Unidos é a terra do assassinato de John Kennedy, né? Então é bom a gente não se apressar em ter certeza de nada. Mas enfim, e não é teoria da conspiração não, tá? É só cautela. Então vejam, o católico que hoje abra o Novo Catecismo e leia o parágrafo 2267, se depara com a seguinte frase: à luz do Evangelho, a pena de morte é inadmissível porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa. Isso está escrito no Novo Catecismo, no número 2267, desde o ano de 2018, quando o Papa Francisco ordenou a revisão da redação desse número. E há uma nota de rodapé que faz referência a um discurso dado pelo Papa Francisco em 2017, discurso no qual o Papa diz, com todas as letras, e há um link, quem acesse o catecismo no site do Vaticano pode clicar no link e clicar num reprodutor do vídeo e ouvir o próprio Papa, né? Na sua voz venerável, no seu aspecto venerável, já senhor de idade, com as vestes papais, dizendo ipsis literis, em si mesma, a pena de morte é contrária ao Evangelho. Uma pena que lesa gravemente a dignidade humana. Isso diz o Novo Catecismo. Se o Novo Catecismo estiver certo nesse ponto, significa que o promotor de justiça, não sei se é esse o nome do cargo, mas no Brasil seria o promotor de justiça do estado de Utah, que afirmou que pedirá a pena de morte do suspeito, está cometendo um pecado. O juiz que aceitar o processo estará cometendo um pecado. Se algum católico estiver no banco de jurados, estará cometendo um pecado, ou então terá necessariamente que votar pela absolvição. Necessariamente, ainda que se convença da culpa do investigado, do acusado. Porque diz o catecismo que a pena de morte, em si mesma, independente das circunstâncias, é contrária ao Evangelho. Qual é o problema disso? O problema é que a igreja sempre disse o contrário. Sempre ensinou o contrário, sempre praticou o contrário. Os milênios de cristandade praticaram o contrário. Os estados pontifícios, aqueles dos quais o Papa era o rei, o soberano, tinham pena de morte. A cidade-estado do Vaticano, criada em 1929, teve pena de morte por 40 anos, até 69. Para um crime só, o crime de regicídio, matar o Papa, ou tentar matar o Papa. Entre 1929 e 1969, era um crime punível com pena de morte no Vaticano. Diz o Papa Francisco nesse discurso, que é uma nota de rodapé desse novo número 2267 do Novo Catecismo, que no passado o Estado papal adotou esse remédio extremo e desumano, que o fez porque tinha, aspas, é o Papa Francisco falando, não eu, uma mentalidade mais legalista do que cristã. O Estado papal, todos os papas, que admitiram a pena de morte nos estados papais, desde que eles se constituíram no tempo de Pepino Breve, se não me engano, até Paulo VI. E que essa mentalidade era marcada por uma, aspas, preocupação por conservar íntegros os poderes e as riquezas materiais. Me desculpem, parece professor de história da média das escolas brasileiras.
Parece um certo professor de história que gravou um vídeo infeliz a respeito desse mesmo bárbaro homicídio do Charlie Kirk nos Estados Unidos. E, no entanto, é o Papa falando. Alguns, e tenho certeza que de boa fé, nos acusam de escandalizar os fiéis, escandalizar as almas católicas trazendo esses pontos. Mas, com todo respeito dessa opinião, é esse cavalo de pau doutrinal que escandaliza. Como é que nós podemos nos calar? Como é que nós podemos não agir diante de algo assim? Diante de uma reviravolta doutrinal como essa? Se fosse um discurso do Papa, que depois fosse esquecido, deixado de lado, nós esqueceríamos com todo bom gosto, com toda boa vontade. Mas nós sabemos que não é. É uma alteração que põe em andamento toda uma máquina para gerar uma nova mentalidade, uma nova ação, uma campanha por abolição da pena de morte, principalmente uma contradição com o que a Igreja sempre ensinou. Esse discurso do Papa Francisco possui passagens que são abertamente modernistas. Os nossos críticos, os críticos dos católicos tradicionalistas diziam, e ainda dizem muitos deles, os senhores deliram. Como pode um católico dizer que o Papa tem uma atitude modernista? Como pode? Os senhores não creem no Papa? E aí veio o Papa Francisco e, à luz do dia, na cara da freguesia, se me permitem a expressão coloquial, agiu desse modo. A pretexto de quê? Diz ele nesse discurso, a tradição é uma realidade viva. Realidade viva, leia-se como a biologia dos evolucionistas, né? Viva e mutante, né? Vem lá uma mutação e se transforma numa outra espécie. Disse o Papa, a pretexto dessa alteração do catecismo, não basta encontrar uma nova linguagem para expressar a fé de sempre. É necessário e urgente também que a igreja possa exprimir as novidades do Evangelho de Cristo que ainda não vieram à luz. Ou seja, que ninguém ainda percebeu, que a própria igreja ainda não percebeu. É uma ideia diferente daquele desenvolvimento do desabrochar da rosa. No desabrochar da rosa, a verdade já está lá e já é crida. Mas ainda não há uma formulação que explicite de maneira assim bem acabada o conteúdo da nossa fé. Por exemplo, transubstanciação. Os católicos antes do Quarto Concílio de Latrão, 1215, acreditavam na transubstanciação sem ter o nome transubstanciação. Acreditavam na presença real de Nosso Senhor. Acreditavam que o pão consagrado já não era mais pão, que o vinho consagrado no cálice já não era mais vinho, mas que ali estavam corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. Mas ainda não tinham a fórmula. Quando vem a igreja e define a fórmula, ela desabrocha a flor. Nesse sentido, nós podemos falar de uma novidade, mas não é algo de todo desconhecido dos católicos dos séculos anteriores, os senhores entendem? Aqui não. Aqui o Papa quer tratar de uma verdade que ainda não veio à luz, no sentido de que a Igreja nunca sequer vislumbrou essa realidade. Continuo citando o desenvolvimento harmônico da doutrina, que de harmônico não tem nada, mas o Papa assim quis dizer. O desenvolvimento harmônico da doutrina requer que se abandonem tomadas de posição em defesa de argumentos que, ele está falando da pena de morte, agora se apresentam decididamente contrários à nova compreensão da verdade cristã. Está escrito, foi dito pelo Papa, não foi inventado por mim, os senhores podem consultar a nova compreensão da verdade cristã. E somos nós que somos acusados de seguidores de Lutero. A nova compreensão da verdade cristã. Não. Nós queremos a compreensão de sempre.
uma compreensão que se aprofunda, que cresce como a muda cresce em arbusto, não uma compreensão transformista, que hoje diz que é bom o que ontem era mal, ou que hoje é mal o que ontem era bom, por exemplo, a pena de morte. Nosso Senhor disse no Evangelho, né? Ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal. Mas os senhores não devem acreditar assim pelo valor de face no que eu disse, no sentido de que a Igreja sempre ensinou o contrário sobre a pena de morte. Vamos mergulhar então nessa história do magistério da Igreja, da doutrina dos santos doutores, da sua liturgia e averiguar se isso é verdade. A Igreja sempre ensinou que a pena de morte não é intrinsecamente má, ou seja, que ela não é um pecado. Ela não obrigou, a Igreja não obrigou os estados, os governantes a adotarem a pena de morte. Não. Isso fica ao critério da prudência, do juízo de cada autoridade pública. No nosso sistema jurídico, né? No nosso sistema de Estado moderno, isso fica a cargo da Constituição de cada país. A nossa Constituição, por exemplo, proíbe a pena de morte, exceto, tem um exceto, pouca gente sabe, crimes militares cometidos em tempos de guerra. Há pena de morte no Brasil. O crime de traição durante a guerra é punível com pena de morte por fuzilamento. Deserção, fuga diante do inimigo. Precisa nem matar ninguém, basta fugir, correr. Na hora da batalha, bate um medo humano, né? Mas em tempo de guerra, pecado e crime, punível com pena de morte. Na nossa lei, que eu saiba, o Supremo Tribunal Federal não declarou inconstitucional o Código Penal Militar, pelo menos até onde eu consultei. Então vejam, nós mesmos podemos um dia estar diante desse dilema. Se o catecismo, se o novo catecismo, se a novíssima versão do novo catecismo está correto, está correta, o Código Penal Militar brasileiro é injusto. No entanto, vamos começar pelas Sagradas Escrituras. No Antigo Testamento, nós lemos no livro do Gênesis uma passagem em que Deus, depois de punir a humanidade com um dilúvio, de regenerar a humanidade, de constituir Noé como novo Adão, diz a Noé: todo aquele que derramar o sangue humano, seja seu próprio sangue derramado, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Capítulo 9, versículo 6 do livro de Gênesis. Isso Deus diz a Noé antes de repetir a ele a mesma ordem que tinha dado aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Crescei, multiplicai-vos, povoai a terra. Antes disso mesmo, Nosso Senhor revela que a pena de morte não é contrária à sua vontade. Não era sequer ainda a lei mosaica, não era uma lei aplicável apenas aos judeus. Era uma revelação da lei natural, de um aspecto da lei natural, diretamente a Noé. E é claro, na antiga lei, a lei revelada no Sinai a Moisés para governar o povo judeu, né? As prescrições civis, toda aquela legislação que regeria o Estado de Israel, o Estado de Judá, ao longo de muitos séculos, havia nada menos que 36 crimes puníveis com penas de morte. 36, inclusive crimes não violentos. A blasfêmia, crime contra Deus, sobretudo. Amaldiçoar os próprios pais. Adultério. Além, é claro, do homicídio. A bestialidade. Bem, alguém poderia dizer, isso é o Antigo Testamento. Isso era o tempo, seria quase uma heresia dizer isso, hein? Mas vamos lá. Isso era o tempo de um Deus vingador. Nós estamos agora no tempo do Deus misericordioso. Bem,
O Deus do Antigo e do Novo Testamento é o mesmo Deus, uno e trino. Mas seja como for, será que no Novo Testamento nós temos indicações de uma revogação, de uma reversão disso que Deus havia dito a Noé e a Moisés a respeito da pena de morte? É verdade que Nosso Senhor dá muitos ensinamentos de mansidão, de misericórdia, de perdão. Quando os apóstolos São Tiago e São João querem fazer descer fogo do céu para punir uma cidade da Samaria que se recusava a receber Nosso Senhor, não dava hospitalidade a Nosso Senhor disse não. Nosso Senhor ensinou a dar a outra face e, claro, Nosso Senhor perdoou Santa Maria Madalena. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Condenada à morte, Nosso Senhor ensinou o perdão, não a revogação da pena, não a revogação da lei, são coisas diferentes. Uma coisa é haver a lei, existir a lei, a previsão da pena nessa lei, e no julgamento, diante das disposições daquela pessoa, daquele condenado, ele ser perdoado. Receber, podemos dizer, uma anistia, para usar outro termo bastante atual. Não há crime que não seja em si perdoável, exceto, segundo o Supremo Tribunal Federal, o crime de golpe de Estado, mas isso é outra história. Esse, segundo os nossos empáticos ministros, é imperdoável, disse o atual presidente, mas isso é outra história. Ora, Nosso Senhor não, em momento algum, nem ele nem os seus apóstolos pretenderam ensinar que a pena de morte fosse imoral, que a pena capital fosse imoral. Pelo contrário, na paixão de Nosso Senhor, quando Pilatos, depois de ter mandado flagelar Nosso Senhor, vendo-o coroado de espinhos, ensanguentado, apresentando-o no famoso et homo, aquela multidão desvairada, enraivecida, que clamava pela crucifixão dele, Pilatos, assustado e querendo, com uma vontade não muito firme, mas querendo, talvez numa veleidade, querendo livrar Nosso Senhor, os senhores vão se lembrar dessa passagem, o chama, e impressionado com o silêncio de Nosso Senhor, que não respondia, Pilatos diz o quê? Tu não me respondes? Não sabes que eu tenho poder para te crucificar ou para te libertar? E o que diz Nosso Senhor? Nega que Pilatos tivesse poder para condená-lo à morte? Não. Pelo contrário, confirma. Não só confirma que Pilatos tinha esse poder, como atribui esse poder ao alto. Tu não terias nenhum poder sobre mim se te não fosse dado do alto. Nosso Senhor atribui o poder das autoridades civis, das autoridades temporais, a Deus. Todo poder vem de Deus, não do povo, de Deus. O povo não pode dar o que não tem. Nós temos o poder de matar uns aos outros? Não. Também não podemos dar, não podemos delegar esse poder. Deus pode. Nós podemos escolher os nossos governantes, isso sim. Mas delegar um poder que nós não temos é impossível. Eu não posso vender o que eu não tenho. Eu não posso transmitir o que eu não tenho. O povo não pode transmitir aos governantes um poder que o povo não tem. O povo tem poder de prender quem quiser, matar quem quiser? Não. Não tem. Nenhum indivíduo em privado tem. São Paulo, na Epístola aos Romanos, ensinando justamente aqueles primeiros cristãos a necessidade da obediência às legítimas autoridades, São Paulo diz: aquele, pois, que resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Porque o príncipe, notem os senhores, o príncipe é ministro de Deus para teu bem. Se fizeres o mal, teme, porque não é debalde que ele traz a espada.
Não é debalde, quer dizer, não é em vão. Não é à toa que o príncipe traz a espada. Porquanto ele é ministro de Deus vingador para punir aquele que faz o mal. Senhores, embora essa passagem da Epístola aos Romanos, capítulo 13, primeiros versículos, embora essa passagem não faça menção expressa à morte, quando São Paulo fala da espada, de Deus vingador para punir quem faz o mal, espada em latim é gladius, ele está se referindo ao que os romanos chamavam de ius gladii, o direito de espada, o direito de dar a morte, o direito de condenar alguém à morte. Era o poder que as autoridades judaicas não tinham, o sinédrio não tinha esse poder. Por isso levam Nosso Senhor até Pilatos. Pilatos o tinha, como representante do Império Romano. São Paulo usa as palavras de modo muito perspicaz, ele sabe do que está falando aqui. São Paulo, aliás, era cidadão romano e foi morto pela espada. Notem, quando ele fala do príncipe que traz a espada como ministro de Deus, vingador, São Paulo está falando da pena de morte. De modo indireto, é verdade, mas está falando. E assim sempre entendeu a igreja. Sempre entenderam os cristãos. Deus vingador não será essa uma ideia estranha ao espírito cristão? É preciso fazer distinções. Alguns versículos antes, no capítulo imediatamente anterior, São Paulo nos ensina a não tomar vingança privada, não é verdade? Não tireis vingança, mas dai lugar à ira divina, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Como compatibilizar essas duas passagens? Como a igreja explica? Afinal, a vingança é permitida ou é proibida? É simples. A vingança pessoal, privada, porque alguém me fez um mal, porque alguém, por exemplo, furtou algo meu, eu vou lá e revido, é má, é pecaminosa. É Deus que retribui, é Deus que vinga. Mas neste mundo, Deus retribui e vinga por meio das legítimas autoridades. Por isso, se alguém me furta, eu posso ter a experiência nada agradável de ir à delegacia de polícia, registrar uma ocorrência e aguardar, enfim, que as autoridades tomem as providências, o que no Brasil acontece mais ou menos em 10% dos casos. Mas seja como for, isso é uma outra desordem. A vingança pública, a vingança feita pela legítima autoridade, é justa. E, no entanto, o que diz o Papa Francisco naquele discurso a que nos referimos? Que a pena de morte não faz justiça, mas sim vingança. Ora, mas é uma vingança justa. Não há dicotomia entre justiça e vingança, quando por vingança se entende o devido castigo previsto em lei, aplicado pela autoridade legítima, depois de uma investigação séria, com juízo, com critério. Não por calor do momento, não o linchamento. Ao contrário, a ausência de aplicação da punição, a ausência de castigo, a ausência de vingança pública cria um clima de impunidade, um clima social de impunidade que, aí sim, gera um ambiente propício a linchamentos, a vinganças privadas, a execuções sumárias, cruéis, sem investigação séria, às vezes contra um inocente, e de qualquer maneira sem a possibilidade de uma emenda, de um arrependimento, de uma confissão. Mas vamos seguir. Vamos para o início do século V, ano 405, Papa Santo Inocêncio, na resposta a um bispo também santo, Santo Exupério, bispo de Toulouse, numa epístola que é bastante famosa porque
Essa carta contém o mesmo cânon bíblico que depois viria a ser fixado no Concílio de Trento. O bispo Santo Exupério indaga ao Papa acerca de várias dúvidas práticas, né, no governo da sua diocese. E deve ter perguntado algo sobre a pena de morte. Devia estar em dúvida se ela era lícita ou não, né? Devia haver lá um grupo de fiéis que se opunha. Talvez houvesse entre os fiéis dele um carrasco, né? Alguém cujo serviço, cujo labor, cujo ofício fosse executar condenados. E ele indaga ao Papa se afinal isso era ou não algo possível, como o cristão deve agir. E o Papa responde: deve-se recordar que o poder foi concedido por Deus e que para vingar o crime a espada foi permitida. Notem os mesmos termos de São Paulo. Para vingar o crime, a espada foi permitida. Aquele que executa essa vingança é ministro de Deus. Mais uma vez, os mesmos termos de São Paulo a Romanos. Que motivo temos nós para condenar uma prática que todos sustentam, permitida por Deus? Então, o Papa, do início do século V, testemunha que todos na Igreja, já então, consideravam essa prática lícita, moral. Passamos adiante, vamos a Santo Agostinho, grande doutor, um dos 4 maiores do Ocidente, um dos grandes doutores da história da Igreja. Na sua célebre Cidade de Deus, num capítulo 21 do livro 1, título do capítulo é Casos em que matar um homem não constitui o crime de homicídio. Santo Agostinho está ensinando o 5º mandamento e dizendo que há casos em que não há pecado nem crime, como a legítima defesa, todos nós sabemos, como a guerra justa declarada pela autoridade e como a pena de morte. Diz Santo Agostinho, a própria autoridade divina, notem os senhores, a própria autoridade divina opôs algumas exceções ao princípio de que não é lícito matar um homem. Trata-se de exceções em que se ordena que se dê a morte, quer por uma lei promulgada, quer por uma ordem expressa que, na ocasião, visa certa pessoa. Por isso, não violaram o preceito não matarás as pessoas que, investidas de autoridade pública e respeitando a sua lei, isto é, por imperativo de uma razão justíssima, puniram com a morte os criminosos. Baseados na lei, baseados numa razão justíssima, não num ódio cego. Santo Agostinho. O Papa Inocêncio III, Papa que convocou e presidiu o 4º Concílio de Latrão, já falamos dele, né? O concílio que definiu o dogma da transubstanciação, Papa que aprovou a ordem franciscana, que convocou a cruzada contra os albigenses, aqueles hereges gnósticos do sul da França, né? E do norte da Itália também, os cátaros, né? Cátaros ou albigenses. O Papa Inocêncio III, condenando a heresia dos valdenses, né? Tinham por chefe Pedro Valdo, se eu não me engano, define, quanto ao poder secular, afirmamos que ele pode exercer a pena de morte sem pecado, desde que, ao infligir tal punição, não proceda por ódio, mas com juízo, não de maneira imprudente, mas com diligência. E o Papa exigia que os valdenses arrependidos que quisessem retornar à comunhão da Santa Igreja assinassem uma fórmula de fé reconhecendo a licitude da pena de morte. Santo Tomás, na Suma Teológica, em 2 questões, uma na Prima Secunde, quando ele trata dos preceitos morais da lei antiga, outra da Secunda Secunde, quando ele se pergunta se é lícito matar os pecadores, nas 2 ocasiões defende que a pena de morte é lícita. Não é contrária à lei natural, não é contrária à lei divina, não é contrária à lei evangélica. São Tomás diz, o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, proíbe matar a outrem, na medida em que esse ato tem natureza de indébito, ou seja, de uma coisa não devida, de uma coisa injusta. Eu não posso matar um inocente. E eu, enquanto pessoa privada, eu, cidadão comum, da minha própria cabeça, não posso matar sequer um criminoso.
Isso é indevido. Não sou eu que devo fazer isso. Ora, a lei humana não pode conceder que seja lícito matar alguém indebitamente, indevidamente, né? Injustamente. Não é, porém, indevido, não é, porém, injusto matar os malfeitores ou os inimigos da República. Por isso, quem assim faz não contraria o preceito do Decálogo, nem tal morte constitui o homicídio proibido pelo preceito, como diz Agostinho. Santo Tomás, vejam os senhores, reafirma Santo Agostinho. Volta à doutrina de Santo Agostinho. Os senhores vejam a continuidade, a harmonia ao longo dos séculos. Papas, doutores. Em outro artigo, Santo Tomás compara a pena de morte, para o bem da sociedade, a uma amputação de um membro gangrenado. Santo Tomás diz, assim como, vejam, a automutilação é pecado. Alguém que, digamos, tenha um delírio de que quer se mortificar, quer fazer essa quaresma, eu vou fazer uma penitência diferente, vou cortar um dedo. Pecado, pecado mortal. Mas se esse dedo estiver gangrenado, se esse braço estiver gangrenado e puser em risco a vida do corpo todo, a parte cede pelo bem do todo. E a nossa sociedade humana, em certo sentido, é assim também. É uma comparação, não é perfeita essa analogia, porque, é claro, nós não somos apenas membros da sociedade, nós somos pessoas, né? Nós temos uma alma individual, imortal, mas é uma analogia possível. Se o governante de uma sociedade, a legítima autoridade, considera que, para manter a saúde social, para combater o crime, combater a violência pecaminosa, é preciso aplicar uma pena que extirpe, que neutralize mediante a morte os criminosos mais violentos, mais perigosos, isso é lícito. Pela mesma analogia com a amputação de um membro gangrenado. Mas alguém poderia dizer, mas isso não vai contra a dignidade humana, como diz o Papa Francisco? Tratar um homem como uma mera parte do todo não é transformar o homem num simples instrumento, numa simples peça dentro de um mecanismo maior? Ou seja, nós não estamos tratando a sociedade como um engenheiro trata um motor? Bem, aí vem o complemento, vem uma outra resposta que dá Santo Tomás. No ad contra 3 dessa mesma questão 64, artigo 2º da Secunda Secundae. Quando ele se pergunta se é lícito dar morte aos pecadores, entendendo por pecadores aqueles que estão arraigados ao pecado, certo? Aqueles que praticam reiteradamente pecados e pecados graves, pecados particularmente danosos à sociedade ou a Deus, não é? Afinal de contas, a sociedade deveria se organizar em torno, primeiramente, dos direitos de Deus, não só dos direitos do homem. Evidentemente, São Tomás não está falando de todo e qualquer pecador, porque se fosse assim, a pena de morte teria de ser aplicada indistintamente a todos nós, né? Só ficariam Nosso Senhor e Nossa Senhora Maria Santíssima, não é? Não, Nosso Senhor sofreu uma pena injusta para nos redimir. Mas aqueles pecadores que estão arraigados, apegados profundamente ao pecado e a pecados graves, diz Santo Tomás sobre eles, estes que assim pecam afastam-se da ordem racional e, portanto, decaem da dignidade humana. Notem, senhores, decaem da dignidade humana. Pois o homem é naturalmente livre e tem uma finalidade própria. E vem a cair, de certo modo, na escravidão dos animais. O homem se animaliza. Embora seja em si mesmo mal matar um homem enquanto ele conserva sua dignidade, pode ser bom, por outro lado, matar um pecador como o é matar um animal, pois o mau homem é pior que um bruto e causa de maiores danos, como dizia o filósofo.
Aristóteles. E aqui seria importante nós introduzirmos uma distinção que a Igreja ensinou no seu desenvolvimento teológico, de que a dignidade humana tem dois sentidos, é muito importante nós sabermos disso, dois sentidos. Há uma dignidade humana que, digamos, é natural, é essencial, decorre da natureza humana. Seria mais próprio, portanto, falar dignidade da natureza humana. O fato de que nós somos seres racionais. Não somos brutos, não somos vegetais, animais, muito menos... Bom, somos animais, mas não apenas. Somos animais dotados de alma espiritual, capazes de, portanto, conhecer a verdade e amar o bem. O que é uma imagem de Deus. Deus também tem inteligência e vontade. E nós, por termos essa imagem de Deus na nossa natureza, carregamos na nossa natureza uma certa dignidade. Acontece que, tendo nós livre-arbítrio, podemos agir de acordo com a nossa natureza, e então nós teremos o que a Igreja e os teólogos chamavam de dignidade operativa, ou seja, a dignidade das nossas obras, dignidade moral, dignidade que vem dos nossos atos. Ou, desgraçadamente, como nós sabemos, podemos pecar, podemos agir contra os mandamentos, portanto, contra a lei natural posta nos nossos corações, como diz São Paulo, portanto, contra a nossa natureza. E ao agir assim, nós nos desnaturamos. Vejam que interessante como a linguagem comum, a linguagem popular, da sabedoria comum do povo, exprime esse bom senso, esse senso comum. Pensemos numa mãe ou num pai que não cumprem o dever básico de alimentar os filhos. Deixam os filhos por desídia, não por pobreza, mas por desídia, por descuido, deixam os filhos passar fome. Não cuidam dos filhos. Não... O que a gente diz? É um pai desnaturado. É assim? É uma mãe desnaturada. É um filho desnaturado que não cuida do pai idoso. O que diz essa expressão de linguagem popular? Que há uma natureza humana e que a pessoa que age desse modo vai contra a sua própria natureza, se desnatura. Nós temos essa triste capacidade. Um cavalo não é capaz de se desequinizar. Um cachorro não é capaz de se descanizar, mas nós somos tristemente capazes de nos desumanizar. E quando agimos assim, descemos ao nível dos brutos. E por isso diz Santo Tomás, doutor comum da Igreja, é possível nessas circunstâncias, segundo o juízo do governante, segundo as leis do local, dar pena de morte a esse criminoso. Senhores, vejam, na oração do ofertório da Santa Missa tradicional, na Missa Nova não há essa oração, o ofertório foi extirpado da Missa Nova, porque era muito incômodo para os protestantes. É católico demais, então precisava ser filtrado. Não é minha palavra, a palavra é de Bugnini. Monsenhor Aníbal Bugnini, o mentor da reforma litúrgica, escreveu num livro cujo título me falta agora, que foi a intenção primordial daquela comissão de reforma litúrgica, tirar do rito da missa qualquer coisa que pudesse ser pedra de escândalo aos irmãos separados, ou seja, aos protestantes. Essa oração do ofertório era uma tal pedra de escândalo, era católica demais. Quando o padre vai para o lado da epístola no altar, seria o lado direito, né? Aqui atrás de mim, e toma do cálice e os acólitos lhe entregam as galetas com vinho e com água, e o padre preenche ali o cálice com vinho e com uma gota de água, ele reza uma belíssima oração que começa assim: Deus qui humane substantia dignitatem mirabiliter condidiste et mirabilius reformaste. Ó Deus,
que de modo maravilhoso criastes em sua dignidade a natureza humana, e de modo ainda mais maravilhoso a reformastes, e assim continua. Ou seja, a dignidade da natureza humana. Essa é a dignidade essencial que nós podemos perder, que nós podemos desgraçadamente perder pelo pecado. E aí vamos a uma outra oração da missa, também da missa tradicional. A coleta da quinta-feira da Paixão. Confesso aos senhores que eu não pesquisei se na missa nova há uma coleta semelhante. Então, vamos dar o benefício da dúvida. Mas na missa tradicional, desde antes, portanto, do tempo de São Pio V, reza-se nessa coleta: fazei, Senhor Onipotente, que a dignidade da natureza humana, ferida pela intemperança, ou seja, pelo pecado, se reconstitua com a medicina deste salutar jejum. É a quaresma, né? É o tempo do jejum. A Igreja nos ensina a rezar pedindo que seja restabelecida a dignidade da natureza humana que foi ferida, que foi maculada, que foi diminuída. Os liberais não acreditam de verdade na liberdade. Os liberais pensam que a dignidade humana nunca se perde. O Papa Francisco, aliás, o cardeal Túcio Fernandes, escreveu um documento chamado Dignitas Infinita, falando da dignidade divina. Essa é infinita, não? Da dignidade humana. Segundo o cardeal, prefeito de Castério para a Doutrina da Fé, a dignidade humana é infinita. E o documento foi aprovado pelo Papa Francisco. Como é possível? Os senhores vejam, não é o que diz Santo Tomás, não é o que diz a Santa Missa, não é o que diz a coleta da Quinta-feira da Paixão, não é o que ensinavam os teólogos. O homem tem a terrível liberdade de calcar aos pés a sua dignidade humana, a dignidade da sua natureza, de agir como um bruto, de agir irracionalmente. E por isso merecer a pena, o castigo, inclusive a pena de morte. Se assim previr a lei do lugar. Não é obrigatória, mas é possível, é moral. Vamos seguir. O Papa Leão X, vejam que interessante, os senhores, na bula Exsurge Domine, de 1520, essa bula condenava, os senhores sabem o quê? 41 das 95 teses de Lutero. Não somos nós os seguidores de Lutero. Uma das teses condenadas, e notem, foram 41, não foram todas as 95, né? Curiosamente. Até Lutero misturava o erro com uma verdade. 41 foram condenadas, 44 não. Havia 44 teses que o Papa julgou que não eram errôneas, não eram temerárias, não eram heréticas. Mas uma das heréticas era esta: queimar os hereges, proposição condenada. Queimar os hereges é contra a vontade do Espírito Santo. Esse documento está na coleção de documentos pontifícios publicada pelo CDB. Está lá, procurem no tomo da Idade Moderna e vão encontrar Exsurge Domine. Ora, se a novíssima versão do Novo Catecismo estiver correta, no seu número 2267, e a pena de morte for contrária ao Evangelho, então Lutero estava certo e o Papa Leão X estava errado. Porque ele condenou a proposição que diz que queimar hereges é contra a vontade do Espírito Santo. Porque queimar hereges é uma pena de morte, tá certo? Se a pena de morte for imoral, for contra o Evangelho, Lutero estava certo. Então, quem é filho de Lutero? Somos nós? Ou é a redação desse novo número do Novo Catecismo? São Pio V, o Papa que pôs em prática o Concílio de Trento, o Papa da missa tradicional, o Papa de Lepanto, o Papa do Catecismo. No Catecismo Romano, ao tratar do quinto mandamento, o Papa esclarece, o Catecismo de São Pio V esclarece,
outra espécie de morte lícita, ou seja, ele está tratando das exceções ao quinto mandamento, as exceções à ordem de não matar. Outra espécie de morte lícita é aquela que compete às autoridades. Foi-lhes dado o poder de condenar à morte, pela qual punem os criminosos e defendem os inocentes, de acordo com a sentença legalmente lavrada, ou seja, uma sentença de acordo com a lei, onde houver a lei nesse sentido. Quando exercem seu cargo com espírito de justiça, não de ódio, não se tornam culpados de homicídio, pelo contrário, são fiéis executores da lei divina que proíbe matar. Senhores, vejam, perfeita continuidade, desde São Paulo, passando pelos papas, passando por Santo Agostinho, por Santo Tomás, até o Catecismo de Trento. Se o fim da lei é a garantia da vida e segurança dos homens, prossegue o Catecismo, as sentenças capitais dos magistrados obedecem à mesma finalidade. Na medida em que eles, os magistrados, são os legítimos vingadores dos crimes. De novo, a boa vingança, não a má vingança privada, ditada pelo ódio, pelo juízo particular, mas a boa vingança pública, do castigo, proporcional ao crime, reprimindo a audácia e a violência mediante a pena de morte. Leão XIII, já pulamos agora para o século XIX, na encíclica Pastoralis Officii, que reitera a condenação do duelo. Hoje, graças a Deus, não há mais esse costume, mas era muito comum no passado, né, que os homens pretendessem comprovar a sua valentia e vingar a sua honra ferida por meio do duelo, expondo-se temerariamente à morte e pondo a morte, correndo o risco de cometer um homicídio, né? E lá Leão XIII pondera que é certo que a lei divina, tanto aquela que é proposta à luz da razão, quanto aquela promulgada nas escrituras divinamente inspiradas, a todos proíbe, da maneira mais absoluta, matar ou ferir um homem, exceto na presença de um justo motivo público, ou se for necessário para defender a própria vida. Defender a própria vida, legítima defesa. Justo motivo público, guerra justa e pena de morte. O Papa está reafirmando a doutrina de sempre. E na Immortali Dei, para mais uma vez tratar da possibilidade de se perder a dignidade humana, o mesmo Papa diz: quando a inteligência adere a opiniões falsas e a vontade escolhe o mal e a ele se apega, os pecadores arraigados de que falava Santo Tomás. Quando isso acontece, nenhuma nem outra, quer dizer, nem a inteligência nem a vontade, atinge a sua perfeição. Ambas decaem de sua dignidade nativa e se corrompem. A dignidade, portanto, não é infinita. Pode-se decair da dignidade. São Pio X, mais um Papa Santo, é o terceiro. No seu catecismo, número 413, quinto mandamento, o catecismo pergunta: haverá casos em que seja lícito matar o próximo? Resposta: é lícito tirar a vida do próximo durante o combate em guerra justa, quando se executa por ordem da autoridade suprema a condenação à morte em castigo de algum crime, e, finalmente, quando se trata de necessária e legítima defesa da vida no momento de uma injusta agressão. Mais uma vez, a licitude da pena de morte em castigo de algum crime, ditada pela autoridade competente. Pio XII, último Papa anterior ao Concílio Vaticano II, numa locução, um discurso a médicos que participavam de um congresso de histopatologia do sistema nervoso, não perguntem o que seja isso, por favor, discurso de 1952, falando dos limites morais dos métodos médicos e dizendo que o médico há de tomar cuidado, de não se julgar no direito de pôr fim à vida humana, tema bastante atual, né? O Papa, como que de passagem, dedica algumas linhas para a pena de morte e diz algo muito interessante que confirma aquilo que falávamos da dignidade humana, da perda da dignidade humana e, por isso, do merecimento do castigo. Diz o Papa: mesmo no caso da execução de um condenado à morte,
o Estado não dispõe do direito do indivíduo à vida. Ou seja, quando o Estado condena um criminoso à morte, ele não está tirando do criminoso o direito à vida. Vamos entender. Nesse caso, o poder público se reserva a privar o condenado do bem da vida, em expiação de sua falta. Mas foi o próprio condenado, pelo seu crime, ele mesmo, que se despojou de seu direito à vida. Vamos fazer uma comparação. Se eu tomo um empréstimo no banco para comprar um carro, certo? E esse carro fica lá em garantia ao banco. E eu deixo de pagar as prestações do financiamento, eu perco o direito de ter o carro. O banco vai na justiça, pede uma busca e apreensão, o juiz defere, o oficial de justiça bate a minha porta e leva o carro. O juiz, o oficial de justiça, o banco, não me tiraram o direito de ter o carro, me tiraram o bem, o próprio carro. Quem tirou o direito de ter o carro fui eu mesmo, ao não cumprir o contrato, a não cumprir o meu dever. Assim também o criminoso, quando comete um crime particularmente grave, de acordo com a lei do lugar, é ele mesmo, decaindo da sua dignidade humana, agindo de modo contrário à sua natureza, indo de encontro gravemente à lei natural, é ele mesmo que se priva do direito à vida. A autoridade pública irá apenas executar a condenação, a pena, retirando o bem da vida. Mas o direito à vida foi perdido no crime. Pio XII. E por fim, senhores, para não dizerem que nós somos magistério vacantistas, João Paulo II. João Paulo II, na primeira versão do Novo Catecismo, na versão original do Novo Catecismo, em 1992, nem tudo é mal no Novo Catecismo. E esse número 2266 do Catecismo, que trata da pena em geral, do crime e da pena em geral, na sua primeira redação, era muito bom, em consonância com a doutrina católica. Dizia assim: a proteção do bem comum da sociedade exige que o agressor seja impedido de causar dano. Por essa razão, o ensino tradicional da Igreja reconheceu o direito e o dever da legítima autoridade pública de infligir penas proporcionais à gravidade do delito, sem excluir a pena de morte nos casos de extrema gravidade. João Paulo II, em 1992. Repetindo a doutrina de sempre. E continuava, ao tratar das finalidades da pena. Qualquer pena, tá? Não só a pena de morte. A pena tem como primeiro objetivo reparar a desordem introduzida pela culpa. Reparar a justiça ferida pelo crime. Quem cometeu um crime objetivamente feriu a justiça. Introduziu uma desordem no convívio social, na relação consigo mesmo, com os próximos e com Deus. Não conteve os seus impulsos por um desejo qualquer de uma satisfação de menor valor, por um bem inferior, feriu um bem superior. Por um desejo de ter qualquer bem material que não lhe pertencia, feriu o bem da justiça, tirando a propriedade alheia. Pela satisfação de algum desejo mesquinho, herdar a fortuna dos pais, por exemplo, cometeu o crime hediondo do parricídio, o homicídio dos próprios pais. Houve um caso famoso no Brasil, não só um. Isso introduz uma desordem grave que exige uma reparação, uma compensação, para restaurar a justiça, a ordem da justiça. É a finalidade chamada retributiva da pena. E o catecismo, na sua redação original, não encontrarão mais essa redação
nos exemplares vendidos nas livrarias, talvez num sebo. Tem que procurar uma versão do catecismo de 92, 93, 94, 95, 96. Durou 5 anos. Este número, 2266, muito bem redigido. O primeiro objetivo da pena é reparar a desordem introduzida pela culpa. É uma finalidade retributiva. Aquele que não conteve os seus impulsos, que quis ter um prazer mesquinho contra a justiça, é justo que agora, contra a sua vontade, ele sofra um desprazer. Não é isso que um pai e uma mãe fazem, guardadas as devidas proporções, para que amanhã não bata o Ministério Público na minha casa ou o Conselho Tutelar, guardadas as devidas proporções? Quando um pai e uma mãe impõem a um filho mal criado um castigo, você não vai brincar hoje, você não vai passear com seus amigos, você vai perder a sobremesa, é exatamente isso que nós fazemos. Nós impomos um certo desprazer à criança para que ela repare aquele momento de descontrole em que ela não soube domar os seus próprios impulsos. Quando essa pena é voluntariamente aceita pelo culpado, vejam, senhores, redação original do Novo Catecismo. Quando essa pena é voluntariamente aceita pelo culpado, tem valor de expiação, de penitência pelos pecados. Não é à toa que nós, de um país católico, chamamos os presídios de penitenciárias. Deixando de lado, não me acusem de defender o sistema prisional brasileiro e as suas mazelas. Mas a origem é essa. A pena aceita de boa vontade pelo culpado tem poder de expiação, tem poder de reconciliar o culpado com Deus. Além disso, a pena tem como objetivo, segundo objetivo, a defesa da ordem pública e a proteção da segurança das pessoas. Seria a legítima defesa da sociedade, né? A pena de morte é parecida com a legítima defesa, como a amputação de um membro gangrenado é como se fosse uma legítima defesa da saúde do corpo todo. É parecida, é uma comparação, não é perfeita a analogia. Finalmente, vejam a ordem muito bem posta pelo Papa nesse catecismo. Finalmente, em terceiro lugar, a pena tem também uma finalidade medicinal. Na medida do possível, deve contribuir para a correção do culpado. Mas é o terceiro objetivo. Vejam a ordem. Primeiro lugar, retributivo. A justiça exige que haja alguma punição. Pode haver o perdão, é verdade, mas a princípio, a justiça exige alguma punição. E mesmo a mais misericordiosa das justiças, que é a justiça do confessionário, nos impõe o castigo da penitência. É ou não é assim? O padre nos dá a santa absolvição, graças a Deus, derrama sobre nós o sangue preciosíssimo, nos dá o perdão das nossas iniquidades, dos nossos crimes contra Deus, mas impõe uma penitência. Uma oração, uma obra piedosa, uma mortificação. Mas, infelizmente, eu devo dizer aos senhores que a deriva começa já na primeira redação do Novo Catecismo, porque se esse parágrafo 2266 é muito bom, muito tradicional, muito católico, muito harmonioso com a tradição da Igreja, o parágrafo seguinte já não é. O parágrafo seguinte já reduz contraditoriamente, reduz a pena de morte a uma exceção. Ele dizia o seguinte: se os meios incruentos, ou seja, meios sem derramamento de sangue, né? Se os meios incruentos bastarem para defender as vidas humanas contra o agressor e para proteger a ordem pública e a segurança das pessoas, a autoridade se limitará a esses meios porque correspondem melhor às condições concretas do bem comum e estão mais conformes à dignidade da pessoa humana. Entra aí o novo conceito
de dignidade da pessoa humana herdado do Concílio Vaticano II, introduzido a partir dos textos do concílio. É um parágrafo que nós não podemos dizer que seja contrário à tradição da Igreja, mas é possível interpretá-lo, como é dever de um católico a princípio, é possível interpretá-lo de um modo a compatibilizá-lo com a doutrina da Igreja. Mas ele já introduz uma tendência a tratar a pena de morte como uma exceção que só seria moral em casos de extrema necessidade para a legítima defesa da sociedade. E não é assim. Os papas nunca falaram assim. Porque se a finalidade primeira da pena, como dizia o parágrafo imediatamente anterior do mesmo catecismo, é retributiva, ou seja, restaurar a ordem da justiça, nada impede que uma sociedade, por meio das suas autoridades competentes, por meio da sua Constituição ou das suas leis, como se dá no nosso Estado moderno, decida que determinados crimes são tão graves que exigem uma pena veemente para reparar a ordem da justiça. Era o que defendia Monsenhor Emílio Silva de Castro. Obrigado, senhor João. Me faltou o nome. A barbaridade de certos crimes exige a pena de morte para expressar a veemência com a qual a comunidade repreende, reprova aquela atitude. É obrigatório? Não. Nós não temos o direito de dizer que alguém não é bom católico por ser contrário à pena de morte no seu país, desde que não seja pelas razões que estão na novíssima versão do catecismo. Ele só não pode dizer que a pena de morte é imoral. Não, 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 não. Absolutamente, nunca, nunca é correta. Isso não. Mas se alguém quiser dizer que a pena de morte não deve ser aplicada porque há muitos erros judiciais, nossa justiça erra muito, a gente pode concordar ou discordar, mas é uma opinião legítima. Ou que, como o próprio Papa João Paulo II dirá depois, e o Papa Francisco, hoje em dia há meios de detenção que são mais eficazes. A gente pode discordar. Acho que o PCC e o Comando Vermelho são provas de que os nossos meios de detenção, ao menos aqui no Brasil, talvez não sejam assim tão eficazes. Mas seja como for, um católico pode ter a opinião de que o caminho certo a tomar é acertar o sistema prisional, combater as facções e não introduzir a pena de morte. Muito bem. Se for por um juízo de prudência, de análise de contexto, perfeito. É uma opinião legítima, com a qual se pode concordar ou não. Agora, tratar a pena de morte como imoral. Pois bem, senhores, o parágrafo 2266 do Catecismo de 92, como disse aos senhores, durou 5 anos. 3 anos depois do novo catecismo, João Paulo II publicou uma encíclica, Evangelio Vitae, que é boa em muitíssimas passagens. É a encíclica que condena de modo firme o aborto, que condena de modo firme a eutanásia. Se não me engano, já fala também, mas posso estar equivocado, da reprodução assistida e do descarte dos embriões, enfim, remanescentes, sobressalentes, por assim dizer, das sobras, para usar o cruel termo que se usa nesses ambientes. Né? É uma encíclica boa em muitas passagens, mas que no assunto da pena de morte mistura as estações. E inspirado nessa encíclica, o Papa ordena em 97, 5 anos apenas depois do novo catecismo, que ele mesmo tinha promulgado, a alteração dos 2 parágrafos, 2266 e 2267, que passam a ficar assim. 2266. O esforço do Estado em reprimir a difusão de comportamentos que lesam os direitos humanos e as regras fundamentais de convivência civil corresponde a uma exigência de preservar o bem comum. Vejam, senhores.
A lei agora só pode se basear nos direitos humanos. Não se fala aqui dos direitos de Deus. A blasfêmia já foi crime em muitos estados católicos. E até heresia. Os direitos de Deus são deixados de lado. Apenas os direitos humanos seriam base para a legislação e para o estabelecimento das regras de convívio social. É direito e dever da legítima autoridade pública infligir penas proporcionais à gravidade do delito. Ponto. O que foi cortado? Que antes dizia esse parágrafo, sem excluir a pena de morte nos casos de extrema gravidade. Foi cortado. A pena tem como primeiro objetivo reparar a desordem introduzida pela culpa. Quando essa pena é voluntariamente aceita pelo culpado, tem valor de expiação, permaneceu. Quando a pena tem ainda como objetivo, para além da defesa da ordem pública e da proteção da segurança das pessoas, uma finalidade medicinal de contribuir para a correção do culpado. Criou aqui uma equiparação entre essas duas finalidades que antes estavam hierarquizadas, lembram? Era a finalidade retributiva, depois a proteção da sociedade, das pessoas e, por fim, na medida do possível, a correção do culpado. Na medida do possível. Porque a correção do culpado, em última análise, depende do culpado. Aqui essas duas finalidades foram postas em pé de igualdade. E o parágrafo seguinte, 2267, infelizmente foi um pouquinho piorado. Passou a dizer o seguinte: o ensino tradicional da Igreja não exclui, depois de comprovadas cabalmente a identidade e a responsabilidade do culpado, o recurso à pena de morte. Perfeito. De fato, é preciso que seja cabalmente comprovada a identidade e a responsabilidade do culpado. Não se deve condenar à morte alguém que é apenas suspeito. Mas aí vem o acréscimo. Se essa for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. Vejam, a pena de morte foi se tornando ainda mais excepcional. Senhores, vejam, isso foi preparando o caminho. E aí continuou, como já estava antes, se os meios incruentos bastarem para defender as vidas humanas, a autoridade se limitará a esses meios, porque correspondem melhor à dignidade da pessoa humana. Mais um acréscimo. Na verdade, nos nossos dias, Papa João Paulo II em 97, nos nossos dias, devido às possibilidades das quais dispõem os Estados modernos para reprimir eficazmente o crime, tornando inofensivo quem o comete. Já receberam ligação do presídio? Não estão tão inofensivos, nos nossos presídios não estão. Sem com isso, notem bem, Papa João Paulo II, sem com isso lhe retirar, quer dizer, retirar do criminoso, sem com isso lhe retirar definitivamente a possibilidade de se redimir, os casos em que se torna absolutamente necessário suprimir o réu já são muito raros, se não mesmo praticamente inexistentes. Piorou bastante. O que o Papa disse aqui, em 97, é que a pena de morte é excepcional, ela só pode ser usada quando estritamente necessária para a defesa da sociedade, pois por água abaixo a finalidade retributiva da pena de morte. E, na opinião do Papa, um juízo prudencial dele, no mundo de então, de 97, as condições eram tais que a pena de morte já não seria necessária. Entre outras razões, porque isso é o mais grave. A pena de morte retiraria definitivamente a possibilidade de se redimir. Mas como? Se o parágrafo anterior dizia, e ainda diz, que a pena, quando é voluntariamente aceita pelo culpado, tem valor de expiação. Senhores, vejam, o magistério pós-conciliar é assim, ele é repleto de contradições, ele é repleto de ambiguidades. Um parágrafo diz, a pena aceita voluntariamente tem valor de expiação. O parágrafo seguinte diz que a pena de morte retira definitivamente do culpado a possibilidade de se redimir. Está claro que o Papa considera aqui
a redenção apenas no horizonte social, no horizonte terreno, no sentido de ressocialização, reingresso na vida social. Isso sim, a pena de morte retira. Mas convenhamos respeitosamente que é uma expressão infeliz. Retira definitivamente a possibilidade de se redimir. A encíclica Evangelium Vitae, na qual se baseou essa reforma do catecismo em 97, só 5 aninhos depois, diz que, aspas, nem sequer o homicida perde a sua dignidade pessoal e o próprio Deus se faz o seu garante. Seu garante significa seu fiador. E em seguida o Papa trata da história de Caim. Os senhores sabem que Caim, depois de matar o seu irmão Abel, e depois que o sangue de Abel clamou aos céus, Caim teve medo de ser morto. E Deus impôs um sinal na fronte de Caim, um misterioso sinal, para protegê-lo de quem quisesse matá-lo. Notem o que o Papa disse aqui, João Paulo II, não é Francisco. João Paulo II, em 95. Nem sequer o homicida perde a sua dignidade pessoal. Nós vimos que Santo Tomás diz o contrário, que Pio XII diz o contrário, que Leão XIII diz o contrário. Nem sequer o homicida perde a sua dignidade pessoal e o próprio Deus faz-se o seu garante. O Papa não afirmou que o homicida não pode ser condenado à morte, mas convenhamos que, no mínimo, o texto sugere essa possibilidade interpretativa, sobretudo quando faz a remissão, a referência à passagem de Caim, em que Deus impediu que Caim fosse morto por um sinal misterioso. Fez-se, portanto, o seu garante, quer dizer, o fiador da vida de Caim. Vejam, é uma gradual modificação. E para que aqueles que nos assistem e que porventura não estejam convictos de que é perfeitamente católico nós nos opormos a essa alteração, a essas novidades, saibam, senhores, que um então ministro nos Estados Unidos se chama juiz, né? Justice. Um justice da Suprema Corte, um ministro da Suprema Corte americana, o equivalente ao STF de lá. Ele já faleceu. Chamava-se Antonin Scalia. Um querido amigo meu que creio vai vir assistir depois essa aula vai ficar feliz com essa citação. Antonin Scalia, católico, ministro da Suprema Corte americana. Numa palestra que ele proferiu na Universidade de Chicago em 25 de janeiro de 2002, num seminário sobre religião, política e pena de morte, disse que discordava da encíclica Evangelio Vitae e da novíssima redação do Catecismo, que ainda nem sequer era a redação do Papa Francisco. E vejam, não era um católico fiel da Fraternidade de São Pio X, não era um lefevrista, para usar o termo com que gostam de nos taxar. Era um católico que, se não me engano, até assistia à missa tradicional, mas à missa de indulto, de alguma comunidade Ecclesia Dei. Não era um raditrade, para usar as etiquetas, né, que gostam de colar em nós. E ele disse, não será surpresa por tudo que disse até aqui, naquela aula, Antonin Scalia, não será surpresa que eu não concordo com a encíclica Evangelio Vitae e com o novo catecismo católico, ou com a versão mais recente do novo catecismo católico, segundo os quais a pena de morte só pode ser imposta para proteger e não para vingar. Ele discordava disso. Por quê? Porque era contrário ao que a igreja sempre ensinou. Não foi chamado de cismático, não foi excomungado, não foi chamado de desobediente. Ele disse com todas as letras, nessa conferência, que se tornou um artigo. Quem quiser ler, está disponível no site First Things, em inglês, mas com o Google Tradutor tudo se resolve, para quem não lê inglês. O título do artigo é God's Justice and Ours, a justiça de Deus e a nossa. Vale a pena ler.
E ele diz com todas as letras: não concordo com a interpretação que o cardeal Dawes deu a esse documento, a essa encíclica e a redação do Novo Catecismo. Cardeal americano, muito influente. Um dos casos raros de um cardeal nos tempos modernos que foi elevado ao cardinalato sem ser bispo e continuou não sendo bispo, era simples sacerdote, padre. O Papa Francisco, quando era acusado de estar indo de encontro à doutrina da Igreja, nesse e em outros assuntos, costumava se defender dizendo que havia apenas colocado em prática os ensinamentos do Concílio Vaticano II e desenvolvido o que os papas anteriores já haviam iniciado. E, de certo modo, senhores, em chave modernista, infelizmente, é verdade. Ele dizia: olha, eu apenas atualizei o catecismo para que a redação dele seja mais conforme com o Evangelium Vitae de João Paulo II. Foi já João Paulo II que fez uma campanha pela abolição da pena de morte. É verdade. Ele não disse que a pena de morte era contrária ao Evangelho. Ele se opunha à pena de morte por uma interpretação do contexto político da época. Quem ler o catecismo de hoje verá uma nota de rodapé, como já tivemos a ocasião de dizer aqui, né, que linka para um discurso do Papa, de 20 de março de 2015, do Papa Francisco. Nesse discurso, o Papa afirma que a pena de morte, a pena capital, que, como nós vimos, está no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, está no Pentateuco, na Lei Antiga, está implicitamente aprovada da boca mesma de nosso Salvador, falando com Pilatos, está aprovada por São Paulo, está aprovada em diversos pronunciamentos dos papas, na doutrina de Santo Agostinho, de Santo Tomás. O Papa Francisco afirma nesse discurso, no entanto, que a pena de morte contradiz o desígnio de Deus sobre o homem e a sociedade e a sua justiça misericordiosa. Que a pena de morte não faz justiça às vítimas, mas fomenta a vingança. De novo, aquela confusão entre vingança pública, que é justa, e vingança privada, que é pecaminosa. Nunca se alcançará a justiça matando um ser humano. Deus disse outra coisa no Gênesis. A pena de morte é contrária à misericórdia divina. Tudo isso, senhores, citações literais do Papa Francisco. E implica a negação do amor aos inimigos pregada no Evangelho. Senhores, será que a conversão do bom ladrão na cruz é contrária ao amor dos inimigos? Eu vou me permitir, para fechar essa conferência que já testa a paciência dos senhores e a mansidão dos senhores, terminar com uma leitura um pouquinho longa. Vou pedir desculpas por isso, mas vale a pena, porque é a prosa de Gustavo Corsão. Uma pimentinha de polêmica. Os senhores sabem que o Bernardo Kister nos criticou dizendo que nós precisamos ler mais romances, né? Não é isso? Segundo ele, o problema do católico tradicional é que não lê suficientes romances. Bem, Gustavo Corsão não só lia romances, como era um romancista, né? Um dos romances dele, Lições de Abismo, foi tão aclamado que Manuel Bandeira, não é qualquer Zé Mané, né? Não é o Antônio Machado. Manuel Bandeira quis indicar Corsão ao Prêmio Nobel de Literatura por Lições de Abismo. E Gustavo Corsão morreu tradicionalista. Então, para praticar o amor dos inimigos e para dar ouvidos à crítica do Bernardo Kister, eu vou me permitir terminar a nossa conferência com a leitura de um trecho de um texto muito belo de Corsão, que está no site da Permanência, chamado Estudo sobre Santa Catarina de Sena,
O texto, vejam os senhores, é de 1948. Ainda vivia Pio XII, 10 anos antes da morte de Pio XII, antes do concílio. E Corsão fala da pena de morte como algo legítimo, o que era comum entre os católicos, era o que todos os católicos sabiam. Esse trecho desse longo estudo de Corsão se chama O Colóquio das Cruzes, a Conversa das Cruzes. Tomar um gole. Escreve Corsão. A justiça humana é legítima. Sua severidade é boa. É uma perfeição, porque a sociedade deve realizar seu próprio bem. Contudo, e entra aqui o Corsão, a prosa de poeta de Corsão, contudo, dir-se-ia que o simples fato de se armar um patíbulo, lugar onde se executa um condenado, o simples fato de se armar um patíbulo produz no céu um alvoroço de anjos. Não era assim mesmo que o martelo batia e que o serrote cantava naquele dia? O próprio Senhor Jesus, sentado à direita do Pai, há de lembrar-se daquela noite única, quando vê um de seus irmãos acercar-se do patíbulo. Era uma noite como não houve noite igual. Uma noite metida à força, cunha de treva e de dor na claridade do dia. É o momento em que o sol se escurece na paixão. Uma noite metida à força, cunha de treva e de dor na claridade do dia. A terra tremera e um crepe espesso caíra sobre o mundo. Um crepe é uma tristeza espessa caíra sobre o mundo. O homem das dores, náufrago das trevas, está suspenso no ar, suspenso pelas chagas. Os discípulos fugiram. Pedro negara 3 vezes, e entre as sombras que se movem embaixo, esquivas e medrosas, mal se percebe o vulto ereto e imóvel da Mãe Dolorosa. O homem das dores está suspenso, puxado para cima, arrancado do chão, isolado, perdido no meio das trevas. De repente, ouve uma voz. Não vem do chão, pois os discípulos fugiram. A Mãe Dolorosa guarda o silêncio, e os soldados de Roma murmuram palavras surdas que mal se distinguem. A voz que se ouve, isto é, a voz que ele ouve, vem do lado, vem da mesma altura, da mesma treva, da mesma dor. E logo do outro lado, outra voz. Entre a terra e o céu começava o espantoso colóquio das cruzes. Não é o Cristo, dizia asperamente a primeira cruz. Salva-te então a ti mesmo e a nós. Não tens o mesmo temor de Deus? Advertia a segunda cruz. Nós é justo que recebemos e que merecemos por nossas faltas. Ele, porém, nada fez de mal. É o bom ladrão, confessando Nosso Senhor, confessando a inocência de Nosso Senhor. A dignidade, esta sim infinita, de Nosso Senhor. Por isso se encarnou. E depois de uma pausa, tornou a falar esta segunda cruz, dirigindo-se agora à cruz do centro, que ouvia em silêncio. Lembrai-vos de mim, Jesus, quando voltardes com toda a realeza. E o homem das dores, no alto da cruz, entre o céu e a terra, náufrago da escuridão, ouvindo aquela voz de náufrago também, aquela voz de homem, de pecador, de penitente, de condenado, sentiu certamente, ouso imaginar, seu último frêmito de ternura humana, lembrando-se dos outros, dos bons dias em que andara as estradas de Cesareia, ouvindo vozes assim, de Pedro, de João, de André. Onde estão eles? Naquele dia em que disputavam como crianças o melhor lugar no reino dos céus. E naquele dia mais próximo ainda em que Pedro jurara. Eram vozes assim de homens, de irmãos, de filhos, e o homem das dores alegrou-se, certamente, ouvindo pela última vez, antes da ressurreição, no centro mesmo da sua paixão, a voz que na eternidade iria associar a ideia de cada falso à lembrança dos curtos dias, dolorosos e felizes, em que a própria sabedoria de Deus se deliciara de achar aqui, nesta terra, neste chão,
brincando entre os filhos dos homens. E ali mesmo, dentro da escuridão, no centro mesmo da dor, no alto da cruz, ex cátedra, o Senhor Jesus canonizou em vida o bom ladrão. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Sim, senhores, a pena de morte não é contrária à misericórdia divina. A pena de morte, como diz o próprio catecismo moderno, na redação, embora tortuosa, que ainda ostenta, no parágrafo 2266, a pena de morte, como qualquer pena, aceita voluntariamente, tem valor de expiação. A pena de morte para nós que cremos na alma imortal, para nós que cremos na vida eterna, é um pórtico de salvação. Ela não retira do condenado a possibilidade de se arrepender, como disse o Papa Francisco, vejam, senhores. Não tira a possibilidade da confissão e da contrição, pelo contrário. Alerta de modo tão claro, tão veemente, para a repugnância do ato do pecador, que é perfeitamente possível que ele tenha tempo de se arrepender, se for uma pena justa, depois de um processo justo, sereno. Sobretudo hoje em dia, os condenados à pena de morte nos Estados Unidos aguardam anos, mais de 10 anos, no corredor da morte. Por que não teriam possibilidade de se arrepender? A vida dos santos é salpicada de casos em que um condenado à morte se converte na última hora. Santa Teresinha do Menino Jesus, para dar um exemplo entre todos, 14 anos. A mocinha Teresinha, a florzinha, a margarida do Jardim de Jesus, como ela mesma dizia. Antes de entrar no Carmelo, ela já queria ser carmelita. Ela lê no jornal que um baita de um criminoso, Henri Pranzini, tinha cometido um triplo homicídio bárbaro, havia matado 3 mulheres numa mesma casa para roubar alguma coisa. E ele vai ser executado. E o jornal dizia que ele não queria receber padre, não queria se confessar, não queria se arrepender. E Santa Teresinha, cumprindo o evangelho, com o amor dos inimigos, porque ser católico não é ser cruel, se ajoelha e reza, e reza, e reza. E começa, como dizia Chesterton de São Francisco, começa a devorar jejuns, começa a devorar mortificações, corajosa, generosa, pedindo a conversão daquele homem, a conversão daquele homem, a conversão daquele homem. No dia seguinte à execução, ela corre para pegar o jornal. Ele não aceitou um padre, não aceitou os sacramentos, mas na última hora, subindo os degraus do patíbulo, estava lá um sacerdote, ele pediu o crucifixo, o sacerdote ou alguém. Ele pediu o crucifixo, tomou o crucifixo e deu 3 beijos nas sagradas chagas, aos prantos, lavando o crucifixo com as lágrimas. Recebeu a graça da penitência final pela oração de Santa Teresinha. E hoje, com certeza, se já tiver passado pelo seu purgatório, é uma alma no céu. Certamente é porque Santa Teresinha não deixou de rezar por ele, não deixou de encomendar missas por ele. Não, senhores, a pena de morte não é contrária ao Evangelho, não é contrária à misericórdia, não impede a confissão, não impede o arrependimento e, sobretudo, não impede o condenado de se redimir. Muito pelo contrário. A ausência da pena de morte, ou, de modo mais geral, o ambiente de impunidade em que nós vivemos é um caldo de cultura propício às vinganças privadas, à lei da selva, à pena de morte das facções criminosas, às execuções cruéis. Houve semana passada, desculpem por me estender, mas houve semana passada um apresentador de televisão nos Estados Unidos que propôs que a solução para os muitos moradores de rua, viciados, enfim, na dependência química,
muitos deles com problemas psiquiátricos, esse apresentador sugeriu expressamente, claramente, depois pediu desculpas, graças a Deus, mas sugeriu que a solução era aplicar uma injeção letal neles e pronto. Isso não é católico. Isso não é cristão. Matar alguém que não é culpado, sem processo, por execução, isso não é cristão. E isso existe às tantas aí fora, inclusive aqui. Mas a pena de morte num processo justo, para nós que cremos na vida eterna, pelo contrário, é perfeitamente compatível com o Evangelho. Não somos nós que desafiamos o magistério da Igreja. Nós somos forçados diante de um cavalo de pau doutrinário desse, se me permitem a expressão, com perdão da expressão, nós somos forçados a reconhecer que ou acolhemos a doutrina de sempre ou nos adaptamos a uma espécie de catolicismo mutante, transformista, evolucionista, que passa a dizer que é imoral o que a Igreja sempre disse que é perfeitamente moral. Não obrigatório, mas moral. Não somos nós que desafiamos a Igreja. É o suposto magistério modernista, naquilo que há de sabor modernista nessas novidades do novo magistério. É isso que desafia a Igreja. Essa é a revolta, essa é a rebeldia, essa é a desobediência. Eu agradeço a paciência de todos os senhores e não sei, acho que nós não temos mais tempo para perguntas, mas se alguém quisesse fazer alguma, se ainda tiver, enfim, ânimo. Não? Obrigado. Bondade dos senhores.